Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos fazer um devocional no livro de Atos, no capítulo 15. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, das quais que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Do contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transformando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem.
Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Vamos fazer uma pausa aqui no texto para que nós possamos nos aprofundar nesse texto, que é um texto grande e fala sobre o Concílio de Jerusalém. Esse Concílio de Jerusalém foi realizado muito provavelmente logo após a viagem, o término da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé saíram pregando o Evangelho por todas as regiões da Ásia Menor e também da ilha de Chipre. Nesse contexto, nesse meio tempo, vamos dizer assim, alguns dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, então eram judeus, mas eram convertidos ao cristianismo, eles decidiram ir até Antioquia e semear algumas coisas ruins ali na cabeça dos crentes de Antioquia da Síria. Quando Paulo e Barnabé chegam de volta, dão um relatório, eles percebem que alguma coisa estava diferente lá na igreja. Essa sementinha havia germinado, havia dado alguns frutos ali e a confusão já estava feita. A confusão era que estava se exigindo a circuncisão daqueles que eram gentios e não judeus, que não haviam se circuncidado, passado pela circuncisão. Havia então essa exigência para que eles fossem salvos. E olha só que confusão que se tornou isso daí, porque Paulo e Barnabé estavam pregando aos gentios em todos os lugares da Ásia Menor e todas as regiões, né, espalhando o Evangelho, e de repente chega uma normativa dessa, que eles precisavam passar pela circuncisão para ser salvos. Um pouco estranho. Paulo e Barnabé arrumam aí uma grande confusão com o pessoal e, para evitar a confusão, então é enviado um emissário até lá para ver como é que estava a situação na igreja e viu que a situação estava complicada. Eles são convocados a ir até Jerusalém para discutir esse assunto com os apóstolos. Um fato inegável, né? Então esse é o problema. E nós temos um fato inegável. Pedro se levanta no meio daquela confusão toda e diz: do mesmo jeito que nós recebemos o Espírito Santo, eles também receberam. E eu sou testemunha de como o Senhor me chamou para pregar o Evangelho aos gentios. Isso significa que os gentios também têm oportunidade de salvação e não precisa inventar muita coisa, não. Não precisamos criar dificuldades, colocar julgos sobre esses cristãos, julgos que nem nós, nem os nossos antepassados puderam suportar. Então Pedro está colocando aqui que Jesus não exige esse tipo de situação, não exige a circuncisão para que a gente experimente a salvação, para que os gentios pudessem experimentar a salvação. Nós somos salvos pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós professamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, há essa mudança de comportamento, essa transformação de vida, e a partir desse momento, então, nós somos salvos pela graça em nosso e pela fé, né? Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela fé que nós professamos no nosso Senhor Jesus. Então, Pedro coloca essa discussão de lado e diz: vamos nos atentar ao que é essencial. A salvação, meus irmãos, não é pelas obras, a salvação não é por um simples ato de circuncisão, não é por aquilo que a gente faz ritualmente, mas é aquilo que a gente crê nos nossos corações. E depois, o próprio Tiago se levanta, Tiago, irmão de Jesus, se levanta e diz assim: gente, calma aí, vamos aquietar os ânimos, porque os profetas já falaram isso. E Amós, por exemplo, fala, né, que a casa de Davi seria reconstruída, Deus reconstruiria as ruínas para que os gentios pudessem invocar ao Senhor. Olha só que interessante,
né? Então, Amós já falava isso cerca de 600 anos antes de Cristo, antes da vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, a Bíblia não é incoerente. Sempre a Bíblia vai trazer aqui tem um princípio bíblico, né, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então nós vamos olhar para a Bíblia e ver uma completude, né? Ela é complementar. O Antigo e o Novo Testamento são um só. A Bíblia ela é uma só. Não tem, porque o Antigo Testamento é a antiga aliança e agora vem a nova aliança, então a antiga é desfeita e a gente pode rasgar e jogar fora. Não é assim, né? A antiga aliança é desfeita em relação à adoração, em relação ao culto que nós prestamos a Deus. No entanto, a aliança ela é firmada em Cristo Jesus desde o princípio, amém? Então, todos ficaram em silêncio, ouviram essas palavras de Tiago e Tiago também complementou, né, que nós não podemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Olha só esse entendimento, essa sacada que Tiago teve. Tiago entendeu que as pessoas estavam colocando dificuldades. E sabe, irmãos, isso me fez refletir sobre uma questão. Às vezes, nós estamos sendo dificultadores da salvação, ao invés de sermos facilitadores. Às vezes a pessoa está do nosso lado, querendo ouvir a palavra de Deus, sedenta e com o coração já quebrantado, e de repente nós que somos os cristãos que devemos pregar a palavra de Deus para essas pessoas, esses indivíduos, de repente nós somos os bloqueadores, os dificultadores, quer seja por causa do nosso comportamento, quer seja por causa das nossas palavras, ações que não condizem com o Evangelho do Senhor, o que quer que seja, né? Muitas vezes nós somos os dificultadores, às vezes nós colocamos julgos sobre as pessoas que elas mesmas, nem nós podemos suportar e elas mesmas não vão suportar. Muita gente entende o cristianismo como um conjunto de regras, de práticas, de ritos, e não é isso. O cristianismo está longe de ser uma religião de regras e práticas. Quem tem esse entendimento é fraco na fé. Quem tem esse entendimento precisa se aprofundar mais no relacionamento com o Senhor Jesus. Quem diz que as coisas são proibidas, que não pode aquilo, não pode isso, então não tem entendimento nenhum sobre a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho ela é transformadora por si somente. Então eles chegam à conclusão, né, de que eles poderiam viver tranquilamente, serem salvos sem passar pela circuncisão, mas tem aqui algumas recomendações que estão descritas claramente no veredito entregue por meio de carta, né, que foi enviada à igreja de Antioquia, também a toda a liderança ali das igrejas da região, né, da Cilícia também, né? E Judas e Silas foram junto com Barnabé e Paulo para a igreja de Antioquia, levando essa carta para testemunhar verbalmente aquilo que havia sido decidido no concílio de Jerusalém. Então o concílio foi feito por causa desse problema da circuncisão, mas a decisão que foi tomada foi que a circuncisão não tem efeito nenhum por si somente, né? Mas a salvação é pela graça, né? Não depende da circuncisão, e tem algumas recomendações. Então a primeira recomendação é que eles se abstenham da comida sacrificada aos ídolos. E isso é muito interessante porque naquela época havia muitos ídolos pagãos, muitos templos pagãos distribuídos pelas cidades antigas, e nestas cidades eram oferecidos alimentos. Então, durante esses cultos eram oferecidos esses alimentos, e aí a recomendação é que os cristãos não participem desses cultos comendo esses alimentos que eram sacrificados a ídolos. Também se abstenham do sangue, né? Então, eles não tinham, né, toda essa compreensão e toda
essa forma de cozinhar como nós temos hoje, e por isso naquela época acreditamos aí que, inspirado por Deus, é melhor não comer o sangue, né? Isso porque o sangue poderia conter aí várias doenças, enfim, né? Então a recomendação é que eles não comessem sangue e nem carnes de animais estrangulados, porque o sangue foi coagulado dentro daquele animal, e aí pode ser que tenha ficado algum tipo de doença dentro daquele animal, tá certo? Então essa é a orientação em relação à alimentação, e a outra orientação que foi dada em forma de recomendação é que se abstenham da imoralidade sexual. O que havia naquela época era muita prostituição se alastrando, principalmente durante os cultos. As igrejas pagãs, né, aqueles templos pagãos, tinham em seus cultos, né, alguns ritos de prostituição, né? Então havia prostitutas, sacerdotisas que eram dedicadas apenas a esses cultos, a esses deuses pagãos. Então os homens iam lá cultuar e praticavam sexo, orgias com essas profetisas, essas sacerdotisas aí pagãs, tá certo? Então a recomendação é: você que é crente, você que é cristão, se abstenha dessas coisas. Não deixe se levar pela imoralidade sexual. Cuide da sua alimentação, né? Da alimentação sacrificada a ídolos, deixa de lado, não participe desses cultos aí, que pode ser coisa ruim. O sangue também, que tem uma representação muito negativa, até mesmo nas outras religiões satanistas, né, onde a pessoa precisa tomar banho de sangue, enfim, e outras coisas, e se alimentar, né, beber até o sangue, esse tipo de coisa nojenta aí. Não faça esse tipo de coisa, tá certo? E não precisa se circuncidar para ser salvo. A salvação é pela graça, mediante a fé. E aí, despedidos os irmãos, eles foram, entregaram essa carta, e essa carta trouxe um encorajamento muito grande para a igreja de Antioquia. Também diz que Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia e ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Também quero ressaltar aqui um ponto, né? Logo no começo do texto, diz que quando Paulo e Barnabé estavam indo até Jerusalém, eles passaram pela região da Fenícia e por Samaria. E enquanto eles estavam indo, eles foram cumprindo o seu chamado, pregando a palavra de Deus em todos os lugares. Aproveitavam sempre a viagem. Fica aí a recomendação, então, para que a gente se abstenha desse tipo de alimento sacrificado a ídolos, da imoralidade sexual. Não precisa se circuncidar para ser salvo. Fica bem claro aqui na palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé, a nossa pública profissão de fé. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado por este estudo bíblico, obrigado porque por meio da sua palavra nós temos instrução clara e definitiva para as nossas vidas, para que possamos viver bem, para que possamos ter intimidade com o Senhor, relacionamento com o Senhor, que o Senhor nos ajude no dia de hoje a vivermos esse relacionamento na sua integralidade. Queremos, ó Deus, mais profundidade e que o Senhor, ó Deus, nos acompanhe em tudo que nós fizermos. O Senhor nos abençoe, cuide de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, ou no próximo vídeo devocional aí. Um forte abraço, tamo junto e tchau.